Sabia que Papua Nova Guiné tem mais de 800 línguas? Papua Nova Guiné situa-se na Oceânia, ocupa a segunda maior ilha do planeta. Seu território está localizado ao norte da Austrália e possui uma única fronteira terrestre com a Indonésia a oeste. Papua Nova Guiné tem mais de 800 línguas indígenas, representando 12% do total de línguas do mundo. Tem uma população de mais de 7 milhões de habitantes. Sabia?
Sabia que a bússola é um ímã assim como o planeta Terra? A bússola é um instrumento de orientação criado pelos chineses e aperfeiçoado por diversos povos que permite a localização de qualquer direção no espaço geográfico. A bússola tem dois polos, o norte e o sul, sendo que os polos opostos atraem-se. O polo norte magnético da bússola aponta para o polo sul magnético do planeta, que por coincidência está perto do polo norte geográfico da Terra. Sabia? A 25 de junho de 1975, fora proclamada a independência de Moçambique, território colonizado pelo Império Português a partir de finais do século XV e inícios do século XVI. A luta de libertação nacional foi dirigida pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, fundada em 1962 através da fusão de 3 movimentos, nomeadamente a UDENAMO, MANO e UNAME. Depois de vários anos de dominação, a guerra colonial terminaria com o golpe militar de 25 de abril no ano de 1974 em Portugal, por um lado. Por outro, a vitória sobre o colonialismo português era o resultado dos acordos de Lusaka, na capital da Zâmbia. A independência nacional foi solenemente proclamada às 0 horas pelo falecido presidente Samora Moisés Machel no estádio da Machava, em nome do povo moçambicano. Com o cessar-fogo e assinatura dos acordos de Lusaka em setembro de 1974, seguiu-se a criação de um governo de transição composto por representantes da Frelimo e do governo português, cuja duração se estende até a independência nacional a 25 de junho de 1975. A independência do país trouxe consigo novos desafios nos campos político, social e econômico e a necessidade de produzir conhecimento científico em várias áreas do saber. Hoje, o país conta com várias instituições públicas e privadas empenhadas na nobre missão de educar a sociedade moçambicana, exemplo concreto, o Liceu Avicena, uma instituição muito além do ensino.
Sabia que a ilha de Moçambique foi a primeira capital do país? A ilha localiza-se na província de Nampula, no norte de Moçambique. Foi elevada à categoria de cidade em 1818 e foi a primeira capital até o ano de 1898. Em 1991, a ilha foi classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Sabia? (25 de maio é uma data que sempre vai ecoar na memória
e história do continente africano. É justamente nesta data que celebra-se anualmente o Dia de África, que coincide com a criação da Organização de Unidade Africana, OA, no ano de 1963, na capital etíope de Addis Abeba. A OA tem suas raízes no panafricanismo, que surgiu em finais do século XIX como manifestação de solidariedade entre intelectuais de origem africana espalhados pelo mundo contra a ocupação europeia. A OA é uma instituição diplomática internacional com objetivos muito bem definidos: defender a independência dos países africanos colonizados, lutar contra o colonialismo e o neocolonialismo, promover a paz e solidariedade entre os países africanos. Em 1972, a Organização das Nações Unidas, ONU, estabeleceu o dia 25 de maio como Dia de África. Em 2002, a OA passou a designar-se por União Africana, como é conhecida nos dias atuais. Um brinde à nossa africanidade. Sabia que a Terra é um ímã gigante e produz campo magnético? O campo magnético da Terra funciona como o campo magnético de um grande ímã em forma de barra. Como ímã, a Terra possui dois polos, norte e sul. O polo norte é atraído pelo sul. Os polos magnéticos estão localizados nas extremidades do eixo magnético e próximos aos polos geográficos, ou seja, o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico e vice-versa. O campo magnético terrestre protege a Terra contra as partículas vindas dos ventos solares e é importante para a proteção da vida e a comunicação entre os seres humanos. Sabia?
metical, a moeda nacional, foi criada a 16 de junho de 1980 em homenagem ao massacre de Moeda ocorrido em 1960. A data ganhou assim um outro simbolismo na história do país, que substituiu o escudo português usado no tempo colonial e anos depois da independência nacional proclamada em 25 de junho de 1975. A designação metical para a moeda nacional tem origem numa unidade de peso que era usada nas transações comerciais em Moçambique no período pré-colonial. Naquela altura, um metical correspondia a 4,83 gramas de ouro em pó. A troca do escudo português pelo metical representou o ponto mais alto da remoção dos símbolos da dominação estrangeira em Moçambique depois da criação do Banco de Moçambique, que substituiu o Banco Nacional Ultramarino. Assim, o país passou a dispor de moeda própria para as suas transações. Do nosso metical foram emitidas 3 famílias da moeda, a última das quais, atualmente em vigor, consistiu na supressão de 3 algarismos na contagem da classe dos milhares do dinheiro. Ou seja, um metical da nova família equivale a 1000 da anterior família. Sabia que os camaleões são seres diurnos que vivem em árvores e mudam de cor consoante o ambiente? Os camaleões são répteis da família Chameleonidae e incluem cerca de 195 espécies. Os camaleões alimentam-se essencialmente de insetos voadores e, para capturarem, lançam a sua língua protrátil, que pode atingir uma distância de quase 2 metros. Outra característica, para além da sua língua protrátil, são os seus olhos independentes que se movem de forma autônoma. Sabia?
Sabia que há uma grande diferença entre pandemia e epidemia? Pandemia refere-se a uma doença que afeta um elevado número de pessoas em vários continentes ou mesmo em todo o mundo. As pandemias desenvolvem-se porque há um novo vírus em circulação. Em geral, falamos de doenças contagiosas. A gripe espanhola em 1918-1919 é um bom exemplo que matou mais de 20 milhões de pessoas no mundo. Enquanto que a epidemia caracteriza-se pelo aumento inesperado de casos de uma doença dentro de uma determinada zona geográfica. Varíola, febre amarela e a poliomielite são exemplos de epidemias registradas no passado e que nunca chegaram a atingir uma dimensão planetária. Sabia? Sabia que o Sistema Solar é o conjunto de planetas, planetas anões, asteroides e corpos em volta do Sol? Os dados mais recentes de estudos da astronomia consideram que a idade do Sistema Solar é de cerca de 4 bilhões de anos. No total, são 8 planetas, 5 planetas anões, 181 luas, 552.894 asteroides e 3.083 cometas. Em termos de massa, o Sol apresenta 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Sabia?
Sabia que a Terra é também chamada de planeta água ou planeta azul? Assim é chamada pelo fato de mais de 70% da superfície da Terra ser coberta por água, mas apenas 3% da água no mundo é que é doce. 70% está na forma de gelo no solo, e o Brasil é o país que detém a maior quantidade de água doce a nível mundial, com 12% do líquido. Sabia? Sabia que o ano bissexto é aquele que tem 366 dias?
Na realidade, um ano comum não tem só 365 dias, mas sim 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. Ao somar as 6 horas extras ao longo de 4 anos, temos um total de 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Sendo assim, a cada 4 anos temos um ano bissexto. Por exemplo, 2012, 2016, 2020. Sabia?